O salão estava cheio. As taças estavam cheias. E Rafael escolheu justamente aquele momento para destruir a mulher com quem tinha se casado. Ele subiu os 3 degraus do palco improvisado com a calma de quem já sabia o final. Pegou o microfone da mão do cerimonialista e olhou para a plateia de 100 e tantas pessoas que ocupavam o terraço do hotel. O hotel que o pai de Beatriz tinha construído, e foi ali, embaixo dos lustres, que Otávio Vasconcelos mandou vir da Itália 30 anos atrás. Que o genro dele decidiu falar. Boa noite. Gente, não vou tomar muito tempo de vocês, porque hoje é noite de comemorar. Beatriz estava perto da parede de vidro, com uma taça na mão que ela não tinha bebido. Ela viu o marido sorrir daquele jeito que um dia tinha achado bonito. Viu a plateia se virar para ele. E viu, na mesa da frente, Letícia cruzar as pernas e ajeitar o vestido vermelho. Sem pressa nenhuma. Como quem senta na primeira fila de um espetáculo que comprou o ingresso mais caro. Muita gente aqui acompanhou os últimos meses do grupo. Foram meses difíceis. Decisões difíceis. Rafael fez uma pausa. Procurou o rosto dela na multidão. Achou e não desviou. A partir de amanhã, o grupo Vasconcelos entra numa fase nova. Uma fase mais leve. E eu queria fazer isso na frente de vocês. Porque vocês são a família que eu escolhi. Ninguém falou, e a mulher dele. Ninguém precisou. Todo mundo naquele terraço sabia que fase mais leve era um nome bonito para dizer que Beatriz estava sendo tirada de tudo, que os papéis já tinham sido assinados, que a herdeira do sobrenome que estava escrito na fachada do prédio ia sair dali sem cargo, sem cadeira no conselho, sem nada além do vestido que vestia. E aí que Rafael levantou a taça. Brinde, ele disse. Ao que vem, Letícia levantou a dela primeiro. Rápido demais. E riu. Não foi uma risada alta. Foi pior. Foi uma risadinha de canto de boca. Dessas que a pessoa dá quando o inimigo já caiu e ela só quer ter certeza de que o inimigo viu. As taças subiram pelo salão inteiro. O cristal bateu no cristal. E Beatriz continuou parada perto do vidro, sozinha no meio de uma comemoração inteira, segurando uma taça morna que ninguém veio encostar. Ela não chorou. Isso é importante você entender agora, porque vai fazer diferença lá na frente. Beatriz Vasconcelos, humilhada na frente de 100 e tantas pessoas, dentro de um prédio que levava o nome do pai dela, não derramou uma lágrima. Ela só olhou para o marido, lá em cima, com a taça erguida, e sorriu. Foi um sorriso pequeno. Ninguém entendeu. Rafael menos que todo mundo. Se você está chegando agora nessa história, aperta para se inscrever, porque essa noite ainda está só começando. E o que acontece antes do sol nascer muda tudo o que você acha que já entendeu. E me conta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está agora. A gente lê todos, um por um, porque tinha uma coisa que aquela sala inteira não sabia. 1 hora antes daquele brinde, num escritório pequeno no 2º andar do mesmo hotel, Beatriz tinha assinado os tais papéis. Rafael fez questão de estar presente. Trouxe a própria advogada. Trouxe uma caneta que ele mesmo comprou. Uma caneta cara. Dessas que homem compra para se sentir importante em dia, importante. E do outro lado da mesa estava a doutora Yara, que cuidava dos assuntos da família Vasconcelos desde a época de Otávio. Uma mulher de 60 e poucos anos. Óculos na ponta do nariz. Que falava devagar e nunca sorria à toa. Rafael empurrou o maço de papéis para o lado dela. Vamos ser adultos com isso. Querida. Ele disse. Ele chamava Beatriz de querida quando queria machucar. Você assina. A gente vira a página. E ninguém precisa passar por mais constrangimento do que já passou. Beatriz puxou os papéis para perto. Yara colocou a mão em cima da primeira via. 1 segundo só. Antes de deixar, doutora Beatriz, a senhora quer ler de novo a cláusula 7ª? Yara perguntou. A voz dela era plana, sem peso. Uma pergunta de advogada. Mas ela olhou para Beatriz de um jeito que não combinava com a voz. Rafael riu. Cláusula 7ª. Cláusula 10ª. Tanto faz.
Ela já leu isso umas 10 vezes. Doutora, a gente já discutiu cada vírgula. Deixa a mulher assinar em paz. Eu perguntei para ela. Yara respondeu, sem levantar os olhos dos papéis. Beatriz passou o dedo pela linha da tal cláusula. Leu de novo. Calma. Como quem confere a conta de um restaurante que já sabe que vai pagar. Depois pegou a caneta cara do marido, a que ele fez questão de emprestar. E assinou. Assinou o nome inteiro. Beatriz Vasconcelos. Devagar. Letra por letra. Saint-Remé. Pronto. Ela disse. Tá bom assim. Rafael pegou a via dele. Dobrou. Guardou no bolso do paletó sem ler. Do jeito que homem faz quando acha que ganhou e não precisa mais conferir nada. Ele estava com pressa. Lá em cima tinha uma festa esperando por ele. E uma mulher de vestido vermelho esperando também. Tá ótimo. Ele disse, já se levantando. Viu como foi fácil? Você complicou isso por meses à toa. Ele saiu. A porta bateu. E ficaram só as duas mulheres no escritório pequeno. A herdeira e a advogada do pai dela. Yara recolheu as vias com cuidado. Separou as folhas. E uma delas ela colocou dentro de uma pasta de couro que só ela tocava. Não falou nada. Beatriz olhou para a pasta. Olhou para Yara. E as duas ficaram um tempo em silêncio que não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio, desses que duas pessoas dividem quando sabem a mesma coisa e não podem dizer em voz alta. Seu pai. Yara falou por fim, ajeitando os óculos. Era um homem difícil de entender enquanto ele estava vivo. Yosai. Ele fica mais fácil depois. Quando a gente vê o que ele deixou pronto, Yara fechou a pasta de couro. A senhora vai subir. Para a festa, Beatriz olhou para a porta por onde o marido tinha saído. Vu? Ele ia adorar que eu não fosse. E eu não quero fazer o que ele ia adorar. Yara quase sorriu. Quase. E disse só uma coisa antes de Beatriz sair. Uma coisa que Beatriz ia lembrar muitas vezes nas horas seguintes. Souber, deixa ele brindar à vontade. Homem que brinda cedo demais nunca conta as garrafas. Beatriz subiu. E foi assim que ela acabou parada perto do vidro, com a taça morna, assistindo ao próprio marido erguer o cristal para a plateia, enquanto Letícia ria na primeira fila. Ela sabia o que estava escrito nos papéis. Eles não. E essa era a única diferença que importava. Só que era uma diferença do tamanho de um prédio inteiro. O brinde acabou. A festa se soltou de novo em conversa. Música, gente circulando com aquela energia de quem está vendo o vento mudar de lado e quer estar do lado certo quando ele parar. E foi nesse momento que Letícia se levantou da mesa da frente, alisou o vestido vermelho e atravessou o salão inteiro, na direção do vidro, na direção de Beatriz. Ela veio devagar, taça na mão, aquele sorriso de quem tem certeza. Parou a um passo de distância, perto o suficiente para Beatriz sentir o perfume que ela usava. Um perfume caro, doce demais. O tipo de doce que enjoa. Bia. Letícia disse. Ela chamou Beatriz de Bia. Um apelido íntimo que ela não tinha o direito de usar e usou de propósito. Que noite. Né, você tá bem, você tá tão... quietinha. Tô ótima. Ai, que bom. Fico feliz mesmo. Por quê? Olha, eu sei que isso tudo deve ser pesado para você. Letícia inclinou a cabeça. O rosto virou aquela máscara de preocupação que é pior que qualquer deboche. Você tá dormindo bem. Tá comendo. Você emagreceu. Mulher, a gente se preocupa. Zaba. A gente... Ela disse a gente. Como se ela e Rafael já fossem uma coisa só. Um plural. Uma família. E Beatriz fosse a visita que ainda não tinha percebido que a festa não era mais dela. Beatriz olhou para a taça na mão de Letícia. Depois para o rosto dela. Você tá bebendo o champanhe do meu pai. Beatriz disse. A voz saiu baixa. Sem raiva nenhuma. Só uma informação. Esse aí é da adega dele. Ele guardava para ocasião especial. Aproveita. O sorriso de Letícia tremeu uma fração de segundo. Só uma fração. Ela não entendeu o que aquilo tinha de errado, mas entendeu que tinha alguma coisa errada. E gente como Letícia
Sente o perigo antes de saber o nome dele. Ai, que fofo. Ela se recompôs. Você defendendo as coisinhas do seu pai. Depois de tudo, ela deu um passo para trás. Taça erguida num brinde de mentira. Só para Beatriz. Se cuida. Tá, bebe uma água. Você tá precisando. E foi embora, rebolando de volta para a mesa, deixando o rastro doce do perfume no ar. Beatriz continuou parada. Não respondeu. Às vezes não responder é a resposta mais alta que existe. E Letícia ia entender isso. Só que ia ser tarde. Foi então que Beatriz sentiu que alguém estava olhando para ela. Não com deboche. De outro jeito. Do outro lado do salão, encostado numa coluna, com uma taça na mão que ele também não tinha bebido, estava Vitor Assis, que tinha entrado no grupo aos 22 anos como office boy, e que Otávio, com o faro que só ele tinha pra gente, foi puxando para cima até virar o braço direito da empresa. Vitor não estava rindo. Era o único homem naquele terraço que não tinha erguido a taça no brinde de Rafael. Beatriz notou isso na hora. E notou agora que ele continuava sem beber. Ele atravessou parte do salão e parou perto dela, mantendo distância. Aquela distância respeitosa de quem não quer se impor. Bia, ele disse. Só que quando Vitor chamava ela de Bia, soava diferente. Soava como o pai dela chamava. Você quer que eu te tire daqui? Meu carro tá na frente. Eu tenho o meu carro. Vitor, eu sei que você tem. Eu perguntei outra coisa. Beatriz olhou para ele. Fazia meses que ninguém perguntava se ela queria alguma coisa. Todo mundo tinha andado ocupado demais decidindo por ela. Eu vou ficar. Ela disse. Um pouco mais. Vitor assentiu. Devagar. Como quem respeita uma decisão que não entende. Ele não insistiu. Não tentou salvar ela de nada. E isso, num homem, num dia daqueles, era uma coisa rara o suficiente para Beatriz reparar. Tá, ele disse. E honte de ser. Falou baixo, quase para si mesmo. Mais alto o bastante para ela ouvir, seu pai teria odiado essa festa. Meu pai construiu esse salão para a festa dele, não para essa. Vitor pousou a taça cheia numa mesa, sem beber, e foi embora. Beatriz ficou olhando a taça abandonada dele, quieta, intocada, e do outro lado do salão, quase no mesmo instante, viu o marido rindo de alguma coisa que Letícia tinha dito. A mão dele nas costas dela. Aquele gesto de dono, Rafael estava feliz. Feliz de um jeito descuidado, largado. Feliz como só fica quem tem certeza absoluta de que ganhou. Foi aí que Beatriz decidiu ir embora. Não porque não aguentava mais. Porque não tinha mais nada ali que ela precisasse ver. Ela desceu no elevador de vidro que dava para a fachada iluminada. O nome Vasconcelos, em letras acesas do lado de fora. E por um segundo, no reflexo do vidro, ela viu a própria cara sobreposta ao sobrenome do pai. Depois pegou o carro no manobrista. Dirigiu pela cidade que àquela hora começava a esvaziar. E foi para casa. Não para a casa que ela dividia com Rafael. Para outra. A casa antiga do pai. No alto de um bairro arborizado. Que ninguém mais usava e que ela nunca teve coragem de vender. E aqui a noite muda de temperatura. Porque a casa de Otávio Vasconcelos era um lugar que guardava silêncio como outros guardam dinheiro. Beatriz entrou, acendeu só as luzes do corredor. E foi direto para o escritório do pai. Estava tudo como ele tinha deixado. A poltrona de couro gasta no braço direito, onde ele apoiava o cotovelo, os livros que ele nunca terminava, e a escrivaninha, com a última gaveta da direita, aquela que ele mantinha trancada e sobre a qual, quando Beatriz era menina, ele dizia: aqui dentro fica o que importa. Filha, o resto é enfeite. Ela tinha a chave havia 2 anos. Desde que ele morreu. Nunca tinha aberto. Não conseguia. Abrir aquela gaveta era admitir que ele não ia voltar para abrir sozinho. Mas naquela noite ela abriu. Dentro tinha um envelope. Pardo. Grosso. O nome dela escrito na frente com a letra tremida do pai já doente. E, por cima do envelope, uma folha solta.
Um bilhete curto, dessas coisas que os velhos deixam achando que vão ter tempo de explicar depois e nunca têm. Beatriz reconheceu a letra antes de ler a primeira palavra. Sentou na poltrona de couro do pai, no lugar onde ele sentava. Bia, se você está lendo isso, é porque chegou o dia que eu torci para nunca chegar. Eu vi o Rafael antes de você ver. Eu sei que isso te machuca ler. E me perdoa por dizer assim, Seiko. Mas eu não tenho mais tempo de dizer bonito. Eu não confiei nele nunca. E como eu não podia te obrigar a enxergar. Eu fiz a única coisa que um pai pode fazer. Eu deixei tudo pronto. Você vai entender quando a doutora Yara te explicar. Só lembra de uma coisa que eu sempre te falei: quem tem pressa de ganhar, perde sem ver. Deixa-lhe ter pressa. Filha, a pressa dele é a nossa paciência. Beatriz ficou muito tempo com o bilhete na mão. A casa em volta dela toda em silêncio. E o silêncio, pela primeira vez em meses. Não doeu. Ela não abriu o envelope grosso ainda. Não naquela noite. Ela sabia mais ou menos o que tinha ali dentro. E sabia que abrir sozinha, às 3 da manhã, não ia mudar nada que já não estivesse decidido. Otávio Vasconcelos tinha deixado tudo pronto. A cláusula 7ª, a pasta de couro da doutora Yara, havia original que Rafael, com pressa, guardou no bolso sem ler. Tudo aquilo era uma coisa só. Um mecanismo montado por um velho que morreu prevendo exatamente a cena que tinha acontecido aquela noite no terraço. E Beatriz, sentada na poltrona do pai, entendeu que tinha uma escolha na frente dela. Uma escolha de verdade, que era só dela. Ela podia destruir os dois. Podia, com o que estava naquele envelope e com o que a doutora Yara guardava, ela podia acordar São Paulo inteira no dia seguinte com o barulho da queda do Rafael. Podia arrastar o nome dele pela lama. Podia deixar a Letícia sem ter onde cair. Podia fazer daquela humilhação no terraço uma coisa pequena perto do que ela era capaz de devolver. Ou podia fazer outra coisa. Ela pegou o celular. Passava das 3 da manhã. Discou para a doutora Yara, que atendeu no segundo toque. Porque a advogada de família Vasconcelos aprende cedo a dormir com o telefone perto. Doutora, me desculpa agora. Não desculpa nada. Eu estava esperando. Beatriz olhou para a própria mão, ainda com a aliança no dedo. A aliança que Rafael tinha colocado ali 7 anos atrás, num altar, com uma cara de quem amava. Ela girou a aliança uma vez com o polegar. Uma vez show. A gente pode se ver amanhã cedo. Beatriz perguntou. Antes de qualquer coisa começar a acontecer, pode. Que horas cedo? Antes do Rafael acordar. Do outro lado da linha, Yara ficou um segundo em silêncio. Beatriz, você já sabe o que quer fazer. Beatriz tirou a aliança do dedo. Devagar. Sem drama. Do jeito que se tira uma coisa que já não pertence a gente. Colocou em cima da escrivaninha do pai, ao lado do envelope pardo que ela não tinha aberto, e olhou pela janela do escritório, lá para baixo, para as luzes da cidade que àquela hora eram poucas, esparsas, algumas ainda acesas em prédios onde gente comemorava sem saber que garrafa estava contando. E o Zay? Ela disse, e não é o que ele acha que eu vou fazer. Do outro lado da cidade, num apartamento alto que Rafael tinha alugado sem contar para ninguém. A festa continuava só para os dois. Ele tinha aberto mais uma garrafa. Letícia estava descalça no sofá, os saltos jogados no chão, rindo de alguma coisa. E por um instante só, enquanto ela ria, Rafael parou de rir. Ele olhou para o celular na mesa. A tela apagada. E ajeitou a abotoadura do punho da camisa. Um gesto pequeno que ele fazia sem perceber quando alguma coisa, lá no fundo, não fechava a conta. Foi rápido, meio segundo. Depois ele sorriu de novo. Encheu a taça da Letícia e brindou pela 3ª vez naquela noite. A vitória. Ao amanhã, ele não sabia contar as garrafas, e o amanhã já estava a caminho. O céu já estava ficando cinza claro na janela do escritório quando Beatriz ouviu o portão. Ela não tinha dormido. Passou a noite inteira na poltrona do pai.
o envelope pardon no colo. Sem abrir. E às 6 da manhã, em ponto A, doutora Yara tocou a campainha da casa que nenhuma delas pisava. Fazia 2 anos. Beatriz abriu a porta ainda com a roupa da festa amassada. E Yara olhou para ela de cima a baixo. Uma vez. Do jeito de quem confere se a pessoa aguenta o que vem. Você não abriu. Yara disse, apontando o envelope na mão de Beatriz. Eu estava esperando a senhora. Boa menina. Yara entrou. Largou a pasta de couro em cima da escrivaninha, do lado da aliança que Beatriz tinha deixado ali de madrugada. Ela reparou na aliança. Não comentou. Sentou na cadeira em frente à do pai. Ajeitou os óculos. E falou, senta. A gente tem até às 9. Depois disso, o dia começa a andar sozinho. Com ou sem a gente. Beatriz sentou. Abriu o envelope. Dentro tinha papel. Muito papel. E no meio do papel, um documento com capa dura, encadernado, do tipo que custa caro para montar e que ninguém monta por acaso. O que é isso? Isso, Yara disse, é o seu pai não confiando no seu marido 3 anos antes de você desconfiar. E aí ela contou. Devagar. Sem drama. Do jeito de advogada que já ensaiou aquilo 1000 vezes na cabeça, contou que Otávio, quando ficou doente, não deixou o controle do grupo nas ações que todo mundo via. Tirou tudo de lugar. Montou uma holding família, uma estrutura por cima da empresa. E trancou o comando dessa estrutura num instrumento que só maturava sob uma condição. Uma condição só. Que condição? Beatriz perguntou. Yara tirou os óculos. Você sair do conselho. Sob pressão, assinando. Ela deixou a frase no ar 1 segundo. Seu pai sabia que ia chegar um dia em que iam te empurrar para fora. Ele não sabia como, nem quando, mas sabia que ia. Então ele fez o seguinte. Ele montou tudo para que, no exato momento em que você fosse tirada de tudo, tudo voltasse para você. Só que voltasse limpo. Por baixo, sem que ninguém visse acontecer. Beatriz ficou com o documento aberto no colo. Samlar. Olhando para Yara. A cláusula 7ª. A cláusula 7ª. Yara colocou os óculos de volta. Que o Rafael achou que era firula. E que você leu 10 vezes porque eu te obriguei a ler. Beatriz lembrou da mão da advogada em cima da primeira via. No escritório do 2º andar. Lembrou da pergunta. A senhora quer ler de novo a cláusula 7ª? Lembrou de Rafael rindo. Dizendo, tanto faz. Deixa a mulher assinar em paz. E lembrou de ter assinado o nome inteiro. Devagar. Letra por letra. Saint-Tropez. Ela achou que estava assinando a própria saída. Estava assinando o gatilho. Então, quando eu assinei ontem à noite, você não saiu de nada. Você voltou para tudo. Yara falou como quem lê a previsão do tempo. Beatriz, desde as 11h40 da noite de ontem, o controle da holding é seu. Sou seu. O grupo Vasconcelos inteiro responde a uma pessoa a partir de hoje. E essa pessoa está sentada na poltrona do seu pai, com a roupa amassada da festa. O quarto ficou muito quieto. Lá fora um passarinho começou. Aquele barulho estúpido de manhã que não liga para nada do que acontece dentro das casas. E o Rafael? Beatriz perguntou baixo. Yara abriu a pasta de couro. Tirou uma folha. Colocou em cima da escrivaninha, virada para Beatriz, e apontou uma assinatura no rodapé. Uma assinatura larga, confiante, feita com caneta, cara, o seu marido. Yara disse. Assinou isso ontem junto com você. No mesmo maço, ele guardou a via dele no bolso sem ler. Você viu ele fazer isso? Eu vi. A advogada dele viu e não falou nada. Porque a advogada dele é boa, mas não é adivinha. E ela não sabia o que o seu pai tinha montado. Yara bateu o dedo 2 vezes na folha. Isso aqui é a renúncia do Rafael ao mandato de gestão. Ele achou que estava te enterrando. Ele assinou a própria saída, achando que era a sua. Beatriz olhou para a assinatura larga do marido. E entendeu. De uma vez, o que o pai tinha escrito no bilhete. Homem que brinda cedo demais nunca conta as garrafas.
Rafael tinha brindado 3 vezes naquela noite. E não tinha contado nenhuma. Ele não sabe. Ela disse. Ele não faz ideia. Yara guardou a folha. E aqui é onde para de ser sobre papel e começa a ser sobre você. Porque o Rafael marcou uma reunião de conselho para as 9 da manhã de hoje. Ele acha que é a reunião onde ele assume o comando na frente de todo mundo, onde ele oficializa o reinado dele. Yara olhou para ela por cima dos óculos. Só que quando aquela reunião abrir, quem tem a cadeira é você. Na frente das mesmas pessoas que ergueram a taça ontem, Beatriz não respondeu na hora. Ela girou o polegar no lugar onde a aliança tinha ficado 7 anos. Um sulco fininho na pele. Ainda ali, uma vez. Depois olhou para o relógio da parede do pai, que ele nunca deixou parar de dar corda. 6h20 da manhã. Faltavam 2 horas e 40 minutos para o dia começar a andar sozinho. A senhora sabia disso ontem. Beatriz disse. Quando me falou para subir e deixar ele brindar à vontade, eu sabia, e não me contou. Yara guardou a pasta. Levantou. E antes de responder, ficou um segundo olhando o retrato de Otávio na parede. Um homem de terno, com cara de quem nunca aprendeu a sorrir para a foto. Seu pai me fez jurar que você só ia saber depois de assinar, depois de sentir. Ele dizia que se você soubesse antes, você ia se segurar. Ia hesitar. E a hesitação apareceria no seu rosto. E o Rafael leria. Yara pegou as chaves. Ele te conhecia. Menina, melhor do que você gostaria. E foi embora para o escritório dela preparar tudo, deixando Beatriz sozinha na casa do pai com um documento no colo que dizia que ela tinha ganhado sem mover um dedo. E uma frase engasgada que ela ainda não conseguia formular direito desde quando ele sabia, mas não deu tempo de formular. Porque o celular tocou. E não era o Rafael. Era o Vitor. Ele não perguntou como ela estava. Não perguntou se ela tinha dormido. Vitor foi direto. A voz cansada de quem também virou a noite. Bia, você tá na casa do seu pai, tô. Como você sabe? Porque é para onde eu iria também. Um barulho de porta de carro do lado dele. Eu tô chegando. A gente precisa conversar antes das 9. E a gente precisa conversar antes de você falar com a Yara. Vitor, eu já falei com a Yara. Silêncio do outro lado. O tipo de silêncio de quem chegou tarde numa coisa que achava que ia chegar na frente. Então você já sabe. Ele disse. Ótimo. Então você já sabe que dá para acabar com ele hoje. E eu vim aqui te dizer que eu já preparei tudo para isso. E foi aí que amanhã, que tinha começado calma, começou a esquentar de novo. Porque Vitor entrou na casa 15 minutos depois com uma pasta debaixo do braço e uma energia que Beatriz não via nele fazia tempo. Uma energia de homem que passou a noite montando uma armadilha e tá orgulhoso dela. Escuta, ele disse, abrindo a pasta na mesa da cozinha, espalhando papel. Eu tenho contato com gente do banco, com gente da imprensa que devia favor pro seu pai. Eu passei a noite alinhando, se você quiser. Às 10 da manhã tem matéria pronta para sair. Não só sobre a reunião, sobre tudo. Sobre o que o Rafael andou fazendo com os números do grupo nos últimos 8 meses para justificar te tirar. Aquela crise toda que ele fez discurso ontem, aquele meses difíceis não foi crise. Bia, foi ele. Ele afundou de propósito para parecer o salvador. Eu tenho como provar. Beatriz parou. Aquilo era novo. Aquilo doía de um jeito diferente. Como assim ele afundou de propósito? Ele manipulou o contrato. Atrasou o pagamento certo para a empresa parecer que estava indo mal. Jogou a culpa na sua gestão. Foi construindo o caso contra você durante meses. Com paciência. Vitor bateu na pasta. E eu tenho o rastro. Se isso sair na imprensa junto com a virada de hoje, o Rafael não perde só o grupo. Ele perde a rua. Ele não consegue mais emprego nem de porteiro nessa cidade. E a Letícia junto. Ele falou, e a Letícia junto com um gosto na boca que Beatriz reparou. Vitor queria isso. Ele queria muito. E aí ela entendeu uma coisa sobre ele que ele mesmo talvez não soubesse. Vitor não tinha montado aquilo só por lealdade ao pai dela. Ele tinha montado porque tinha visto ela ser humilhada no terraço na noite anterior. Parada sozinha perto do vidro.
e não tinha aguentado. Tinha ido para casa e transformado a raiva em plano. O problema é que era a raiva dele, não a dela. Vitor, tá tudo pronto. Bia, só falta você falar sim. Uma palavra. Vitor, para. Ele parou. Olhou para ela sem entender. Você não quer acabar com ele. Beatriz olhou para a pasta cheia de provas. Para a munição que aquele homem tinha passado a noite, juntando, pensando nela. E pela primeira vez desde que Yara tinha dito, o grupo inteiro responde a uma pessoa. Ela sentiu o peso real do que tinha na mão. Não era o peso de ter ganhado. Era o peso de poder destruir. São coisas diferentes. E ela estava começando a sentir a diferença na boca do estômago. Eu não sei o que eu quero ainda. Ela disse. Mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero acordar amanhã sendo o Rafael. E o que você está me oferecendo é virar ele. Com o melhor advogado. Vitor ficou quieto. Ele não gostou. Dava para ver que não gostou. Um músculo se mexendo no maxilar dele. Ele humilhou você na frente de 100 e tantas pessoas ontem. Yusai, eu estava lá. Beatriz empurrou a pasta de volta para ele. Devagar. Segura isso. Não solta nada para a imprensa. Nem uma linha. Não antes de eu decidir. Bia, não antes de eu decidir. Vitor. A voz dela não subiu. Foi pior que subir. Se você soltar isso sem eu mandar, eu vou saber que você não fez para mim. Fez para você. Aquilo acertou. Vitor recolheu os papéis. Devagar. O orgulho da armadilha murchando na mão dele. Ele não tinha pensado nisso. Tinha passado a noite tão certo de que estava ajudando que não parou para pensar se era a ajuda que ela queria. E agora? Na cozinha da casa do velho patrão. Ele entendeu que tinha calculado errado uma coisa que ele achava que sabia de cor. Ela, tá. Ele disse. Não solto nada. Mas Bia, a matéria já tá com o pessoal da imprensa. Eu segurei. Mas segurar não é apagar. Se um deles achar que a história é grande demais para esperar, ele publica sem me pedir licença. Ele fechou a pasta. Eu comprei tempo. Não comprei silêncio. E ali ficou o primeiro nó da manhã. O tipo de coisa que a gente arma, achando que está protegendo e que fica solta no mundo esperando para dar errado. Vitor tinha aberto uma porta que talvez não desse mais para fechar. Beatriz sabia disso. E o relógio do pai continuava dando corda para as 9. Do outro lado da cidade. O Rafael acordou de bom humor. Ele acordou antes da Letícia, que dormia de bruços com o cabelo espalhado no travesseiro dele. E ficou um tempo no escuro do quarto, olhando o teto, com aquela satisfação preguiçosa de quem venceu, e ainda vai ter o prazer de assinar a vitória de manhã. Levantou. Fez café, colocou a camisa branca, à boa, e ficou de frente para o espelho ajeitando o punho. E foi ali, na frente do espelho, que a mão dele parou por um segundo na abotoadura. Ele tinha ligado para o banco na noite anterior. Tarde. Meio bêbado. Só para ouvir alguém dizer parabéns. O gerente não atendeu. Tudo bem. Era tarde. Mas de manhã, ainda cedo. Ele tinha mandado uma mensagem para a advogada dele. Uma pergunta boba. Só para se sentir no controle. E a advogada tinha respondido uma coisa estranha. Rafael, me liga quando puder. Preciso conferir uma coisa no acordo antes da reunião. Conferir o quê? Estava tudo assinado. A mulher tinha assinado na frente dele. Letra por letra. Com a cara dela de derrota. E ele viu. Ele ajeitou a abotoadura. Um gesto pequeno. Automático. Que a mãe dele um dia notou que ele fazia quando alguma coisa não fechava a conta e ele não queria admitir. Depois sorriu para o espelho. Porque Rafael era muito bom em sorrir para o espelho. E decidiu que era paranoia de advogado. Advogado adora inventar problema para parecer útil. Cê tá bonito, disse a Letícia, aparecendo na porta do banheiro, enrolada num lençol. A voz ainda rouca de sono. Ela veio por trás. Encostou o queixo no ombro dele. Olhou os dois no espelho. Tá pronto para ser rei. Eu já sou. Ai! Modéstia. Ela riu. Deu um beijo no pescoço dele. E aí? Ainda encostada. Ela falou uma coisa com uma leveza que era só aparência. Rafa, depois de hoje, com o grupo todo seu,
A gente formaliza tudo. Né, a gente? Você e eu. Rafael sorriu no espelho. Não respondeu na hora. E a Letícia, que era muitas coisas, mas não era burra, reparou que ele não respondeu na hora. Reparou que os olhos dele, no reflexo, escorregaram para o celular apagado em cima da pia. Ela guardou isso. Letícia guardava tudo. Ela tinha visto muita mulher confiar num homem no auge dele e virar a Beatriz de ontem à noite, sozinha perto do vidro. E ela tinha jurado para si mesma, muito nova, que ela não ia ser a mulher perto do vidro, ela ia ser a que ri na primeira fila. E se um dia o vento virasse, ela ia rir de outro lugar. Letícia sabia rir de vários lugares. Formaliza. Formaliza. Rafael disse por fim, dando um tapinha na mão dela. Uma coisa de cada vez. Amor, deixa eu pegar a coroa primeiro. Ele pegou o paletó, enfiou a mão no bolso interno por hábito e sentiu o papel dobrado lá dentro. Havia que ele tinha guardado sem ler na noite anterior. Ele nem lembrava direito o que era. Assinou tanta coisa. Deixou lá. Vestiu o paletó por cima do papel que era a própria sentença dele. Se olhou no espelho uma última vez. Gostou do que viu. E saiu para a reunião das 9, achando que ia ser coroado. Se você chegou até aqui, para um segundo, e pensa, se você fosse a Beatriz, com tudo isso na mão de manhã, o poder de entrar naquela sala e destruir o homem que te humilhou na frente de todo mundo, e ainda de graça. Sem nem sujar as mãos, você seguraria ou você já teria mandado a matéria sair? Teria deixado a cidade inteira acordar com o barulho da queda dele. Me conta aqui embaixo. De onde você está assistindo e que horas são aí agora? Porque eu queria muito saber o que você faria no lugar dela. A gente lê tudo, porque a Beatriz, 1 hora antes da reunião, ainda não sabia a resposta. Ela tomou banho na casa do pai. Vestiu uma roupa que tinha ficado num armário antigo. Uma roupa simples, sem nada de Vitória nela. Enquanto se arrumava, voltou para o escritório e pegou de novo o documento encadernado que Yara tinha explicado. Folheou. E foi folheando que ela reparou numa data. Uma data no rodapé de uma das folhas internas. A data em que o pai tinha montado a holding, tinha trancado o comando na tal cláusula 7ª. Beatriz leu a data 2 vezes. E parou. Era antiga demais. Não era de 3 anos atrás. Como Yara tinha dito por alto, era anterior. Muito anterior. Era de uma época em que Rafael, aos olhos de todo mundo, inclusive aos olhos dela, ainda era o genro perfeito, o marido dedicado, o homem que o pai dela tratava com aquela cordialidade de sogro satisfeito. Era de uma época em que Otávio, nos jantares de domingo, servia vinho para o Rafael e ouvia as ideias dele batendo a cabeça, dizendo, esse menino tem visão. Ele já sabia, naquela época já. Enquanto sorria para o Rafael na mesa de domingo, ele já tinha montado a máquina que ia esmagar o Rafael e não tinha dito nada. Nem pra ela. Beatriz sentou na poltrona do pai com o documento aberto na data. E uma pergunta subiu que era muito maior que a reunião das 9. Muito maior que o grupo. Uma pergunta que não era sobre negócio nenhum. Se ele sabia desde aquela época, então ele me viu casar, sabendo. Me viu feliz sabendo. Me deixou construir uma vida com um homem que ele já tinha condenado. E ficou quieto, esperando eu cair para abrir os olhos. O celular tocou. Era Yara. Beatriz. 8h30. Você precisa vir agora se quiser entrar naquela sala antes do Rafael. Você tá vindo? Beatriz fechou o documento. Olhou para a data uma última vez. Doutora, desde quando meu pai sabia do Rafael, do outro lado... Silêncio. Aquele silêncio de advogada que sabe a resposta e sabe que a resposta é uma bomba. Isso a gente conversa depois. Yara disse. Agora não é hora. Doutora, depois. Beatriz. Vem para a reunião. Uma coisa de cada vez. E desligou, deixando Beatriz com a mesma frase do Rafael na cabeça. Sem saber que era a mesma frase. Uma coisa de cada vez. Todo mundo naquela história tinha uma coisa que estava guardando para depois. E o depois estava chegando rápido,
A sala do conselho ficava no 20º andar do prédio com o nome do pai, na fachada. Vidro dos dois lados. A cidade inteira lá embaixo. Uma mesa comprida de madeira escura que Otávio tinha mandado fazer do tronco de uma árvore só. Às 9h menos 5, os conselheiros foram chegando. Os mesmos rostos do terraço da noite anterior. Os mesmos que ergueram a taça. Eles se sentaram meio sem graça. Porque humilhar uma mulher num salão de festa com champanhe na mão é uma coisa. E sentar numa mesa de conselho à luz do dia é outra. E a ressaca já estava batendo. Rafael entrou às 9 em ponto. Terno impecável. Sorriso de dono. Apertando mão de um por um. Ele sentou na cabeceira, na cadeira do Otávio, e foi ali. No momento em que o traseiro dele encostou na cadeira do pai da Beatriz, que a porta do fundo abriu, Beatriz entrou, com a doutora Yara do lado. A pasta de couro na mão da advogada. Ela não entrou com raiva. Não entrou com vestido de vingança. Entrou com uma roupa simples e uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Atravessou a sala em silêncio e parou ao lado da mesa, do lado oposto ao Rafael. O sorriso dele oscilou. Só um pouco, Bia. Que surpresa. Ele se recostou, tentando retomar o controle da cena. Você não precisava vir. Isso aqui deve ser difícil para você. A gente entende. A gente. De novo ao plural. Só que dessa vez ele não estava com a Letícia. Ele estava sozinho na cabeceira. Cercado de gente que ele achava que era dele. E você brave. Yara disse. Sem sentar. Abrindo a pasta de couro no meio da mesa. Bom dia a todos. Alguns dos senhores estavam ontem no terraço. Então vou poupar o discurso. Ela tirou o documento encadernado. Colocou no centro da mesa, virado para que todos vissem. Desde as 11h40 da noite de ontem. O controle do Grupo Vasconcelos passou integralmente para a holding, constituída pelo senhor Otávio Vasconcelos antes do falecimento. E o comando dessa holding, por instrumento assinado e maturado, é de uma única pessoa. Ela não precisou dizer quem. Todos os olhos foram para Beatriz. Rafael riu. Uma risada curta, de descrédito. A risada de quem ainda não entendeu que caiu. Yara, com todo respeito. Isso é teatro. A Beatriz assinou a saída dela ontem. Na minha frente, eu tenho a via. Ele enfiou a mão no bolso do paletó, tirou o papel dobrado, aquele que ele guardou sem ler, e jogou na mesa com um gesto de quem joga a carta que ganha o jogo. Tá aqui. Assinatura dela e minha, preto no branco. Justamente. Yara disse. E aí ela pegou o papel que ele mesmo tinha jogado na mesa. Abriu, virou para ele e apontou, com o dedo, a assinatura larga e confiante no rodapé. O senhor pode ler para a mesa o que o senhor assinou aqui. Rafael em voz alta. A partir do topo da página, Rafael pegou o papel com um sorriso ainda no rosto. Começou a ler para dentro, os olhos correndo pelas linhas. E a mesa inteira viu o momento exato em que o sorriso morreu. Não foi de uma vez. Foi devagar, linha por linha. A cor saindo do rosto dele como água escorrendo de um copo rachado, a mão dele subiu. Sozinha, pro punho da camisa. Ajeitou a abotoadura. Uma vez. Depois de novo, ele leu de novo do começo. Mais rápido. Procurando o erro. Procurando a pegadinha. Procurando qualquer coisa que dissesse que não era o que ele estava lendo. Era. Ele tinha assinado a própria renúncia, achando que era a saída dela. Isso não vale. Ele disse, e a voz saiu diferente. Sem o veludo de sempre. Isso é fraude. Vocês trocaram os papéis. Vocês. Ninguém trocou nada. Yara cortou. Calma. O senhor teve a via na mão a noite inteira. Estava no seu bolso. A sua própria advogada assistiu o senhor guardar sem ler. Eu ofereci leitura da cláusula 7ª 3 vezes ontem. O senhor disse. E eu cito. Tanto faz. Ela fechou a pasta. O senhor não foi enganado. Rafael. O senhor teve pressa. A sala ficou em silêncio. O silêncio mais caro que aquela mesa de madeira já tinha segurado. Os conselheiros olhavam para baixo.
para as próprias mãos, para qualquer lugar que não fosse a cabeceira onde um homem acabara de descobrir, na frente de todos, que tinha assinado a própria ruína com uma caneta cara. E Beatriz, do outro lado da mesa, não sorriu. Todo mundo esperava que ela sorrisse. Era a hora, era a cena. A mulher humilhada erguendo a cabeça enquanto o carrasco descobre que a corda é dele. Mas ela só olhou para o Rafael, sentado na cadeira do pai dela, segurando o papel que o afundava. E sentiu uma coisa que não tinha nome bonito e que não era vitória. Era quase pena. E ela odiou sentir aquilo porque ele não merecia. Mas sentiu do mesmo jeito. E o não sorriso dela foi mais pesado para ele do que qualquer sorriso teria sido. Rafael largou o papel na mesa. As mãos dele tremiam de leve. Ele olhou para os conselheiros, um por um, procurando um aliado, e encontrou só rostos que já estavam calculando de que lado ficar. Agora que o vento tinha parado de soprar para o lado dele, ele encontrou o vazio, e gente como o Rafael. Quando encontra o vazio, ataca, ele se virou para Beatriz. E o que ele disse não foi sobre o grupo, não foi sobre papel, nem sobre cláusula, nem sobre reunião nenhuma. Ele disse a coisa que sabia que ia machucar, porque era a única arma que ainda restava na mão dele. E homem encurralado usa a última arma sem pensar no preço. Você acha que foi você que armou isso? A voz dele saiu baixa agora, quase um sussurro. Mas na sala, em silêncio, todo mundo ouviu. Você não armou nada. Bia, você nunca armou nada na vida. Foi ele. Foi o seu pé. Do começo ao fim. Ele se levantou, devagar, a mão apoiada na mesa do velho. Pergunta para sua advogada há quanto tempo esse plano existe. Pergunta desde quando o seu pai sabia de mim. Vai. Pergunta. E aí você me conta quem que é o monstro nessa história. Porque não fui só eu que te usei como peça. Querida, ele te usou primeiro. Ele te viu casar comigo sabendo. E não falou nada. Deixou você virar essa mulher aqui. Rafael pegou o paletó. Bem-vinda ao trono. Você vai ver como é frio. E saiu, deixando na mesa o papel da própria queda. E na cabeça de Beatriz, a mesma data que ela tinha lido de manhã. Agora dita em voz alta pelo homem, que ela mais tinha motivo para não acreditar. E que, pela primeira vez em muito tempo, ela desconfiou que estava dizendo a verdade. Yara não olhou para ela. E foi o fato de Yara não conseguir olhar para ela que respondeu a pergunta antes de qualquer palavra. A sala se esvaziou depressa. Conselheiro. Quando o vento vira, some rápido. Com aquela educação apressada de quem quer distância antes de ser fotografado ao lado do lado errado. Em pouco tempo sobraram só as duas. Beatriz na ponta da mesa, ainda de pé. Yara sentada, os óculos na mão, olhando para a madeira escura, como se dentro dela tivesse uma resposta melhor que a verdadeira. Desde quando? Beatriz disse. Não era mais pergunta. Era cobrança. Yara colocou os óculos em cima da mesa. Devagar. E quando falou, falou sem se esconder atrás da voz de advogada. Falou com a voz de uma mulher que tinha carregado aquilo sozinha por tempo demais. 6 anos. 1 ano antes do seu casamento. Beatriz sentou. Não porque quis. Porque as pernas decidiram por ela. Ele investigou o Rafael antes de eu casar. Yara continuou. Achou coisa. Não coisa de cadeia. Nada disso. Achou o caráter. Achou que o rapaz mirava o grupo antes de mirar você. Achou dívida escondida. Achou uma ex que ele tratou mal. Achou o padrão. E ele me chamou nesse escritório. Fechou a porta. E me perguntou o que fazer. Yara respirou. Eu falei para ele contar para você. Falei na cara dele. Otávio. Conta para sua filha. Mostra as provas. Deixa ela decidir com a verdade na mão. E ele não contou. Ele disse que você não ia acreditar. Yara olhou para ela agora. Direto. E ele estava certo. Beatriz, você lembra como você era com o Rafael naquele ano? Você ia achar que era ciúme de pai. Você ia se afastar do Otávio para ficar com o Rafael. Ele tinha medo de te perder para o homem que ele sabia que ia te machucar.
Então ele fez a escolha errada por amor, que é o pior tipo de escolha errada que existe. Ele calou a boca e montou isso. Ela tocou o documento encadernado no centro da mesa, uma rede embaixo de você, para quando você caísse. E ele já sabia que você ia cair. Você não se espatifar no chão. Ele passou os últimos anos de vida dele construindo o dia de ontem, sem nunca poder te contar. Você faz ideia do que é isso? Ver a filha casar com um homem que você sabe que vai trair, lá, sentar na mesa de domingo e servir vinho para ele. E ficar quieto, ano após ano, montando a queda dele em segredo para proteger uma filha que ia te odiar se soubesse. Beatriz não respondeu. Ela olhou pela parede de vidro para a cidade lá embaixo. A mesma cidade que o pai olhava daquela mesma sala e entendeu, tarde demais para dizer para ele, que o silêncio do pai nos últimos anos, aquele silêncio que ela sempre leu como distância, como um velho ficando amargo e fechado, não era distância. Era ele carregando isso. Sozinho, todo domingo, sorrindo pro genro com uma bomba montada na gaveta. Ele estava errado. Ela disse baixo, em não me contar. Ele estava errado. Tava. Eu tinha o direito de saber. De escolher, mesmo que eu escolhesse errado. Tava errado. Beatriz. Eu falei isso para ele 6 anos atrás, e eu não mudei de ideia. Yara pegou os óculos de novo. O gesto de quem vai voltar a ser advogada, porque doer de gente já deu por hoje. Mas errado e sem amor são coisas diferentes. Ele te enganou. E te enganou porque era a única forma que aquele velho teimoso encontrou de te dizer: eu te amo sem que você fugisse dele. Fica com as duas coisas. Você não precisa escolher entre elas. Elas moram juntas. E aí ela levantou. Recolheu a pasta de couro. E antes de sair, deixou Beatriz sozinha na sala do conselho, com a herança inteira na mão e um pai que ela ia ter que reaprender do zero. Agora que sabia que o homem calado da poltrona de couro tinha passado os últimos anos de vida, amando ela do jeito mais torto e mais completo que um pai já amou. Beatriz ficou ali muito tempo. E foi ficando ali que o celular começou a apitar. Primeiro uma mensagem. Depois 3. Depois o telefone não parou mais. Era do Vitor. Bia, me liga. Agora, deu problema. Ela ligou. E do outro lado, a voz dele vinha diferente. Rápida. A voz de um homem correndo atrás de uma coisa que já saiu da mão dele. Bia, saiu. A matéria saiu. Como saiu? Você disse que ia segurar. Eu segurei. Eu jurei que segurei. Mas o cara achou a história grande demais e publicou sem me avisar. Tá no ar há 20 minutos. Tudo. O que o Rafael fez com os números. A manipulação. Tudo que eu tinha juntado. Com o nome dele e o nome da Letícia. A cidade inteira já tá vendo. Beatriz fechou os olhos. Era exatamente o que ela tinha mandado não acontecer. Exatamente a coisa que ela tinha pedido para ele não fazer. Feita mesmo assim, pela mão de terceiro. Do jeito que as coisas soltas no mundo sempre acabam voltando. Ela tinha ganhado limpo de manhã. E agora tinha sangue na vitória que ela não escolheu derramar. Vitor, eu falei para você não soltar. Oisai. Yusai. Bia. Você comprou tempo. Você não comprou silêncio. Você me disse isso você mesmo. A voz dela estava cansada. Não brava. E eu deixei aquela pasta com você, achando que era mais seguro na sua mão do que na minha. Esse erro é meu também. Silêncio do outro lado. Vitor não era homem de pedir desculpa fácil. Mas o silêncio dele pediu. O que você quer que eu faça? Ele perguntou por fim. Nada. Já tá feito. Ela olhou o relógio. Deixa eu pensar. E aqui é onde a Beatriz não venceu de primeira. Porque durante 2 horas, naquela tarde, ela achou que o estrago não tinha conserto. A matéria correu à cidade. O nome do grupo, o nome do pai. Tudo misturado com escândalo. Os telefones tocando, advogado ligando, e ela sentada na sala do pai. De novo naquela poltrona de couro, com a sensação de que tinha herdado um império de manhã e sujado ele à tarde, sem nem ter escolhido a arma.
A primeira tentativa de fazer as coisas do jeito dela, limpo, tinha desmoronado nas mãos da boa intenção alheia. Ela quase ligou pro Vitor para mandar contra-atacar, para jogar mais lenha, para fazer o que o Rafael faria. Quase. A mão dela ficou em cima do telefone um tempo longo, mas ela não ligou. Ela respirou fundo, deixou o telefone na mesa e decidiu que ia consertar aquilo do jeito difícil, não abafando, não gritando mais alto, assumindo. No fim da tarde, Beatriz fez uma coisa que ninguém esperava. Ela gravou um comunicado, curto, sem assessoria escrevendo por ela, sem palavra bonita de relações públicas. Ela mesma, na sala do conselho, com a cidade atrás do vidro. Disse que assumia o comando do grupo. Disse que a matéria continha fatos reais que seriam apurados pelos canais certos. Sem espetáculo. Disse que não ia comentar a vida pessoal de ninguém. Nem a dela, nem a de quem quer que fosse. Porque o grupo Vasconcelos não ia ser gerido no lixo. E fechou com uma frase que era do pai. Uma que ele dizia, e que ela só entendeu de verdade naquele dia: empresa séria não se defende com barulho. Se defende com resultado. O resto é enfeite. O comunicado virou a chave. Não porque foi esperto, porque foi limpo. Num dia em que todo mundo esperava sujeira. E a cidade, que adora um circo, ficou meio sem graça quando a dona do circo se recusou a ser palhaça. À noite, Vitor apareceu na casa do pai dela. Bateu na porta. Sem pasta dessa vez. Sem plano. Chuele. Beatriz abriu. Ficaram os dois no batente um segundo. O silêncio meio duro entre eles. Eu vim pedir desculpa direito. Ele disse. Tchara a tchara. Eu passei tanto tempo com raiva por você que eu esqueci de perguntar se você queria a minha raiva. Eu fiz de você o que o Rafael fez. Decidi por você. Só que do lado que eu achava certo, ele mexeu na chave do carro na mão, sem jeito. Seu pai teria brigado comigo hoje. Meu pai brigava com todo mundo que ele gostava. Beatriz encostou no batente. Ele nunca brigou com o Rafael. Você reparou nisso? Nunca. Tratava ele com aquela educação. E era com você que ele gritava. Que ele discutia número no fim de semana. Que ele mandava refazer relatório às 11 da noite. Ela quase sorriu. Eu levei 6 anos e um divórcio para entender que a educação dele com o Rafael era a coisa mais assustadora que ele fazia. E a gritaria com você era carinho. Vitor ficou quieto. Ele nunca tinha pensado assim. E pensar acima, ali no batente. Mexeu com uma coisa nele que ele guardava fazia tempo e nunca soube onde colocar. Entra. Ela disse, tem café. Da máquina velha dele, que faz um café horrível. Ele nunca deixou trocar. Ele entrou. E foi na cozinha, na frente da máquina velha que fazia café ruim, que os dois começaram. Sem pressa nenhuma. Sem palavra bonita. Sem trilha sonora. A conversa que devia ter acontecido anos antes. Não foi uma cena de amor. Foi melhor. Foi 2 adultos cansados dividindo um café ruim numa cozinha. Rindo de um velho morto que os dois amavam de jeitos diferentes. E descobrindo, no meio do riso, que talvez tivesse ali alguma coisa que valia a pena olhar com calma. Sem pressa, Beatriz tinha aprendido. Naquela semana, o preço da pressa. Ela não ia ter pressa nunca mais. E o Rafael perdeu tudo. Mas não perdeu num raio. Perdeu do jeito que homem assim perde de verdade. Devagar. Uma porta se fechando de cada vez. A renúncia era válida. Os advogados confirmaram e reconfirmaram. E não teve caneta cara no mundo que desfizesse a assinatura que ele mesmo tinha posto sem ler. O grupo era da Beatriz. A matéria, apesar do jeito errado que saiu, era feita de fato. E fato não se desmancha com processo. Os contatos dele foram sumindo com a mesma velocidade que apareceram no auge. Não porque a Beatriz moveu contra ele. Justamente porque ela não moveu. Ela não precisou. Um homem que se afunda sozinho para parecer salvador, acaba afundando de verdade quando não tem mais ninguém segurando a corda de cima. E ninguém segurou. Teve uma última vez que Beatriz viu o Rafael. Semanas depois,
num café. Por acaso? Dessas coincidências que a cidade grande insiste em armar. Ele estava sentado sozinho numa mesa de canto, sem a Letícia, que tinha feito exatamente o que ela sempre soube fazer. Rir de outro lugar assim que o vento virou. Ele parecia menor, não fisicamente, menor de um jeito que não dá para medir. E ele viu ela. Ela viu ele. E por um segundo os dois se olharam do jeito que duas pessoas que já dividiram uma vida se olham quando não tem mais nada para dividir. Ele não falou nada. Ela também não. Ela só fez um aceno pequeno com a cabeça. O tipo de aceno que a gente dá para encerrar uma coisa sem precisar de palavra. Virou. E saiu. Não passou pela cabeça dela dizer nada cruel. Não porque ela tivesse perdoado, mas porque ela tinha entendido. Finalmente, uma coisa que o pai tentou lhe deixar, sem nunca conseguir dizer em voz alta que a vingança mais completa não é ver o outro no chão. É estar num lugar tão acima do chão que você nem precisa mais olhar para baixo. Beatriz saiu do café e o sol estava batendo naquela hora do fim de tarde que deixa São Paulo quase bonita. Ela não tinha pressa de chegar em lugar nenhum. Tinha o grupo do pai nas costas. Um café ruim, esperando numa cozinha. Um homem paciente que aprendeu a perguntar antes de agir. E um sobrenome na fachada de um prédio que ela finalmente sentia que era dela. Não por herança, mas por ter escolhido carregar do jeito dela. Devagar. Limpo, sem contar garrafa nenhuma. Porque ela nunca precisou brindar cedo. Ela sabia esperar. E quem sabe esperar, no fim, é quem fica com tudo. Se você chegou até aqui comigo, me faz um favor. Me conta nos comentários qual foi o momento que mais te pegou. Foi quando o Rafael leu em voz alta o papel que ele mesmo assinou sem ler. Foi quando a Yara contou que o pai sabia desde antes do casamento e carregou aquilo sozinho por 6 anos. Ou foi lá no fim, naquela cozinha, no café ruim da máquina velha. Me conta de onde você está assistindo e que horas são. Aí agora, porque eu leio cada um por um, sem exceção. Se essa história te tocou, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está achando que perdeu, quando na verdade só ainda não abriu a gaveta certa. E dá um like aqui. Não por mim, mas para mais gente conseguir encontrar essa história. Porque tem muita Beatriz por aí parada perto do vidro, achando que a festa não é mais dela. Sem saber que o pai deixou a chave numa gaveta e que o sol, quando nascer, vai nascer do lado dela.